Osmar Mendonça e o alemão, que eram dois meninos. Para participar das reuniões. Até a quinta eles não tinham participado. Para sabotar as reuniões. Não, eles não participavam de reunião nenhuma. Eles eram militantes que estavam no MR8. Né? Eles tinham acabado de fazer uma fusão. Final de 79, eles estavam já num processo de unificação com o MR8. Então, nesse momento, eles vão... eram dois estudantes que vinham do Rio de Janeiro. O Zé Aníbal foi visitar o Lula e falou: olha, eu quero que você arrume um serviço para ele nas fábricas aí, que eles vão representar nós e tal, esse negócio. O Enilson veio do Rio, trazido pelo Zé Aníbal. Eles dois são mineirinhos. E Osmarzinho também? Quem é outro? Perto de Divinópolis, perto de Belo Horizonte, ali na grande Belo Horizonte. O Aníbal e o alemão. Depois eles foram estudantes na PUC, no Rio de Janeiro, fizeram militância estudantil, daí depois eles são trazidos para São Bernardo. Né? O alemão estudou o quê na PUC? Não sei, não sei. Eu só sei que eles não eram operários. E arrumou um emprego para militar ali. E quem que era o outro? Isso era uma coisa comum. Uma vez eu estava na casa do Lula, tomando café lá com a Marisa, o Frei Beto aí estava morando ali na sala, estava dormindo no sofá. Era assim. E chega o secretário-geral do PCB e vem para pedir ao Lula para arrumar emprego para aquele menino que depois saiu, virou vereador do PT lá. Faleceu recentemente. Um que foi vereador em São Bernardo. E foi depois, ultimamente, no PT, antes de falecer, ele estava mais ligado ao pessoal do Renato Simões, pra você ter uma ideia. Você vê, mas naquela época ele foi trazido pelo secretário-geral. Eu estava lá e o secretário-geral entrou, eu não ia. E o Lula conseguia contato com os empresários para conseguir? Ele tinha vários chefes de pessoal que puxavam o saco, né? Aquela coisa, o sindicato era poderoso. E conseguiu, isso já com o PT sendo carta de princípios, tudo, conseguiu pro alemão e quem que era o outro? Não, eu não sei essa história aí. Né? Eu só sei que é o seguinte, são dois estudantes que chegam. Mas acho que o alemão já participa da greve de 79, né? Já tá... Bom, a de 80 participa eu lembro bem. Palanque. Já é uma liderança. Mas não é liderança. Liderança no sentido de palanque, que você falou foi assim, preso, né? Preso acho que foi em 80. Foi em 80, né? Tá. Em 80, aí vem aquele cara de Moscou diretamente, o Hércules Correia. Para sabotar o PT mesmo. Sabotar o PT e a greve, e o sindicato, porque depois até lançam chapa, né? Contra o Lula, contra o... tem uma história de que o Lula falou que se tiver 10% eu pago o churrasco, tiveram 9%, né? E era um puta esquema, Eles tinham tentado enquadrar o Lula antes, né? Usando o irmão dele. Mas então, o Lula deu uma vaciladinha, é isso que você está querendo dizer? Ou ele fingiu que vacilou? Muito, mas humanamente compreensível. Por quê? Não é pouca coisa. E foi você que tocou o barco. Não é pouca coisa. Você que tocou o barco. Então você falou, bom, agora exatamente. Vamos... E ele delegou. Ele falou. Ele na última das reuniões. Mas ele falou diretamente pro você ou pro grupo? Pro grupo, na frente de todos. Falou, escuta, eu não vou poder mais continuar. Esse ponto que nós chegamos já tem várias definições, já está consolidada a carta de princípio. Precisa passar por muita gente, vai fazer as emendas que o pessoal trouxer, etc, etc. Agora, estou de acordo, deve ser apresentada no 1º de maio, estou preparando um grande 1º de maio, vai estar no auge da campanha salarial nossa, etc. O PSTU conta que ele não quis que panfletasse no Vila Euclides, é verdade isso? Isso é outra coisa, mas por quê? Porque na hora de imprimir, o PSTU não tinha, a Convergência não tinha colaborado com nada, porque desde que eles perderam a tese, não era a tese deles, eles puxaram o carro. Mas foi distribuído no Vila Euclides? Não, deixa eu te explicar. Tem uma história que explica por que não foi distribuído. Nós que proibimos. Vamos dizer assim, eu que proibi e todo mundo apoiou. Por quê? A Convergência tinha um jornal chamado Versus. Jornalão. Uma revista, grosso assim. Aí nós sabíamos do parque gráfico que eles tinham. Ficava ali no Sumarezinho, não sei se sabe, uma rua ali
a rua mais importante do Sumarezinho. Eles tinham lá um escritório, uma imprensa formidável. Rodavam esses jornais e todo o material dele lá. Ora, nós, quando terminou a carta de princípios, aprovada, voltamos dos estados, o texto final está aprovado e tal. Em Osasco, o Enos, a Morina, todos nós, menos o Lula, que estava na campanha, né? Estava no auge da campanha de 79, mas com a delegação dele explícita, nós falamos, agora é o seguinte, Quem que era o representante vocês dele? da Convergência, era o Júlio Tavares, e o Júlio está aí no PT e pode confirmar isso. Dirigente do Da Convergência. era Da Convergência. Tá. Principal dirigente naquele momento. Claro que ele estava perdendo espaço, mas ele era o que tinha tradição no trotskismo. Dos que estavam encabeçando a Convergência, Não, quem já tinha sido trotskista. Ah, obrigado. Não, digo assim, quem que era o representante do Lula, do ABC? Não, Depois, o Lula era nunca vocês teve. mesmo. Ele nunca teve. Ele, quando se ausentou, ele falou, Toquem quando vocês. terminar, vocês me procuram em minha casa só para me levar o texto final. Beleza. Bom, aí o verso estava pronto. Seria irresponsável continuar aqui, eu não posso continuar no ritmo que vocês precisam. Vamos dar uma pausinha? Vamos. Por que a gente proibiu a distribuição da carta de princípios? Porque nós sabíamos da pressão que estava terrível do MR8, né? Que quando nós... E outra, há uma pressão adicional. Está chegando de volta o Arraes. E o Lula era arraísta. Como todo pernambucano, tinha uma propensão à esquerda, né? O Arraes era uma figura marcante, né? Na vida. E havia uma expectativa, ele está voltando da Argélia, do exílio, etc, etc. Mas isso ainda está chegando no 1º de maio. A reunião lá no Sindicato Metalúrgico de Osasco. Fechamos a carta de princípio. E aí o Lula leu, já deixamos lá, disse que está ok, está tudo bem e tal. Então, é o seguinte, vamos rodar, porque está aí, 1º de maio, semana que vem. Viramos para o Júlio Tavares e falando, Júlio, chegou a hora da convergência. Olha aqui, o Enos, que hoje é o sindicato nosso aqui, anfitrião, tem um belo mimeógrafo. Mas dá para rodar o quê? 2.000, né? 2.000 exemplares, nós temos que distribuir no país todo no dia 1º de maio. Jacó está indo para Fortaleza, o Olívio vai distribuir lá e coisas, nós levando para o Rio, isso tal. Tinha vários 1º de maio programados. Chegou a hora da convergência. O melhor mimeógrafo era deles. Vocês têm uma puta prensa lá, pô. Não é? Dá para fazer um caderno, né? um livreto. A proposta foi essa, fazer um livreto, um caderno. Mostramos o formato, tudo e tal. Tranquilo, deixa conosco. Daí o texto. Aí, sexta-feira, véspera, 1º de maio caía no final de semana. Estamos de volta para receber o material. Aí eles levam alguns impressos. Nós batemos o olho e falamos, mas é o Versus. Saiu com uma como é que chama? Anexo. O anexo do Versus. Um encarte do Versus. Meu Deus, companheiros. Tinha uma campanha, você lembrou, esse cara tinha acabado de ser preso, não sei o quê. Por que você tinha que carregar aquilo? E divulgar, imagine, com tanta hostilidade do stalinismo contra o PT, você ia divulgar que a carta de princípio sai como um encarte do jornal Verso. E com o expediente, Júlio Tavares, o responsável, jornalista o mesmo, e com a razão social. Isso na véspera, era sexta-feira. Sexta-feira e parece que o 1º de maio era domingo, ou era logo no dia seguinte, eu já estou embarcando para levar os boletins para lá, e outro embarcando para Belo Horizonte, outro embarcando para Porto Alegre. Quer dizer, veja,
companheiros, que isso, que loucura, que diabo. Vocês não atinaram que isso não e pode olha que ser você era assim? trotskista, você tinha total não tava ideia. nem aí mais. Não estava nem aí mais com o PT. Vamos falar a verdade. Agora, eles estavam acreditando em outra coisa. Quer dizer, a Convergência era um sucesso para uma organização de esquerda. Tinha acabado de chegar no Brasil, né? Praticamente 78. Já consegue eleger um deputado, o Marcílio, quer dizer, claro, não é um militante deles, mas é totalmente patrocinado, é o candidato operário, socialista e não sei o quê, pelo MDB. Só ele e aquele do PCdoB, que foram eleitos em 78, Isso, né? Você lembra quem se apoiou, não? 78? Eu lembro, o Pérez, né? Ele foi um cara gentil. Quando eu chegava em Brasília, eu ia pro... Ele era do movimento contra o Ele custo me de recebia vida, no né? aeroporto, me levava, o motorista dele me levava onde eu precisava, no Ministério do Trabalho. Era Aurélio Pérez. Aurélio Pérez. Era um cara interessante, ele tinha noção dessa coisa de classe e tal. Tinha uma Não, e noção. era do movimento, não era do movimento contra a Eucaristia? Sim, era, da Zona Sul. Era. Então, nós vetamos, fizemos uma discussão, Não só- eles defenderam para liberar e já Não estava só pronto. vetaram aqui, como não foi distribuído em lugar nenhum do Brasil. Foi proibido Só- pela coordenação Nem do aquele movimento. versus que já estava impresso, eles não Proibido, podiam. foi proibido. Recolhe, e se vazar, nós vamos responsabilizar a Convergência, etc, etc. Quer guardar, guarda, quer destruir, destrói, mas nós não queremos. Naquela versão do verso só tinha 5 assinaturas, que aparece até hoje? Não tinha assinatura de ninguém. Tá. Em Porque era que um documento movimento- que foi aparecer primeira vez? Porque você sabe a história das 5 assinaturas, que aparece a sua, Benevides, Não, eu não Jacó. assinei. Não assinei, nem o Jacó, ninguém assinou. Ninguém assinou, não precisava de assinar, todo mundo sabia quem era o dono da coisa. Mas por que se espalhou essa história dos 5? Alguns Isso é coisa exemplos. do MR8, da época, é coisa do alemão. Lincoln Seco, do- você sabe quem é. Hã? Lincoln Seco, você sabe quem é, o historiador do PT, professor da USP. Lincoln Seco. Eu ouvi falar, não A conheço obra ele. História do PT fala das 5 assinaturas. Mas é um livro que não tem nada a ver, né? Não é a história Não, do mas PT. e a Fundação Perseu Abramo? Tá lá também, as 5 assinaturas. Da onde que Até veio hoje isso? a Fundação Perseu Abramo apresenta uma reunião que o Fernando Henrique está dentro não é? E apresenta como sendo da fundação do PT. E é uma reunião de agosto no Sion, numa sala de aula no Sion. Um debate que nós fizemos entre PPDS e PT. Isso em 79. 79. Essa reunião não foi a do 79. restaurante São Judas Tadeu? Ou a do São Não, Judas essa é em Tadeu? outubro. Aí já é o movimento pelo PT, oficial. É a primeira plenária nacional do movimento pelo PT. Essa sim. Essa ali que se aprovou o primeiro estatuto do PT, com os núcleos como órgão básico elementar do partido, etc. Não. Estou falando agosto de 79, no auge dessas pressões, nós tivemos que ter a reunião do Pampas Hotel, a tal tripartite, dirigentes sindicais, intelectuais e políticos, olha, tripartite, olha que coisa absurda. Tudo façanha do Fernando Henrique, pressionando ele se volta para São Bernardo, ele aluga o Lula durante meses, leva o Lula para visitar o Arraes na chegada do Arraes, e ainda bem que o Arraes não estava com as mesmas propostas e não fazia questão que os sindicalistas se submetessem, ficassem dentro do PP, que era essa a proposta dele. Eles tinham uma proposta que eu e Augusto Campos fomos 2 delegados pelo PT. Augusto era do PCB, imagine, foi delegado do movimento pelo PT na primeira plenária que o Fernando Henrique convocou, ele, Almino, enfim, Fernando Lira, era a turma que estava organizando o Partido Popular Democrático e Socialista. Depois virou PP, né? Depois virou do Setúbal, depois virou de banqueiro, enfim, mas era um destino inevitável, né? O PCB estava fazendo isso no mundo inteiro, por que não aqui?
o PC, os PCs, né? Era um esquema, muda lá, reverte para o capitalismo lá e reverte em todo lugar também, né? Ajuda a mesma causa em todos os lugares. A ideia era essa. Agora, proibimos aquela versão. E agora? Aí o Enos pega, chama um funcionário chamado Karl Marx. Isso já tinha acabado o 1º de maio, Não. Naquela noite em que proibimos a versão do verso. Distribuição. É. Você está com o original? Tô. Tá aqui, original. O Enos, como é que tá seu mimeógrafo? Eu paro tudo e rodamos a. Aí eu tenho a foto das duas versões. Aí o Karl Marx, que era simpatizante a já do nosso... A convergência não mudou o texto, apenas... Não mudou. Ela eliminou a introdução. Que era... Então mudou. A introdução não fazia parte da parte discutida. Era uma introdução que os dirigentes sindicais oferecem aos brasileiros. Oficialmente aparece na carta essa introdução? Na versão oficial, sim. Tá. Né? Aí a convergência usou esse pretexto para dizer que por que não tinha colocado e fez ela própria uma pequena introdução, um resumo daquela que nós havíamos. Então, o que acontece? O MR8 estava esperando que a gente explodisse, que ele sabia, quer dizer, veja, ele sabia que a convergência tinha feito uma cagada e ele estava prontinho para fazer que o Lula saísse para um lado e nós para o outro. Entendeu? A ideia era essa. E o tempo todo depois, o Lula, né? Cada um dos acontecimentos se seguiram, e aquele Clóvis Rossi trabalhando para eles, e o Jornal da República trabalhando para eles. E, claro, numa visão assim, a favor da democracia, porém sem o PT. Né? Para que PT? Bobagem, não sei o quê. Bom, aí o Karl Marx fala para nós: eu passo a madrugada toda, às 5 da manhã, no mais tardar está pronto, só que são 800. Não dá para rodar mais que isso. Até porque a nossa versão era maior, porque tinha introdução, a deles era menor. Né? Aí eu falei, não tem importância. 5 da manhã nós vamos estar todo mundo aqui, cada um que vai para cada um dos lugares, remarcamos as passagens. E levamos 200 para cá, 200 para lá. Então foi distribuído. Foi recebido, foi. Lá no CIDS também, bem menor. Simbolicamente, eu que levei para São Paulo. Então nós tínhamos uma reunião. Agora, claro, o 1º de maio tinha um dia antes. Nesse dia que saiu de 5 da manhã, logo em seguida tinha uma reunião da Intersindical. Aí nós chegamos e o Macri estava no lugar do Hugo Pérez. E ele já estava sabendo. Vocês estão querendo lançar partido. Pérez, PCB, não? Hugo Pérez era próximo, mas não era nada, era um bobão. Um menino de classe média que tinha virado eletricitário, funcionário. Mas no Conclave ele foi importante, né? Ele sempre foi no Diese. Essa luta pelas diferenças salariais foi importante. Ele topava acompanhar o grupo. Não é? Então era um grupo heterogêneo, imagine. Né? Bom, tinha 800 cartas, aí conseguiu espalhar para o Brasil. Eu peguei umas 50 e levei para a reunião intersindical. Tá. No final, eu panfletei a reunião, alguns pegaram, a maioria, alguns sabiam do rolo que estava, não sei como. Porque acharam que não ia sair, né? Mas sabiam apenas que não ia sair. Nós não ia ter. E se saísse, nós estávamos ferrados, porque ia sair como sendo da convergência. Quantos versos tinham impresso? A convergência tinha imprimido 5, 6 mil, uma coisa assim. Puta que pariu. 6 e olha, nós tivemos que dar uma dura no Júlio e nos companheiros da Convergência para que não distribuísse. Mesmo assim, depois nós ficamos sabendo que uma ou outra passou por aqui, passou por ali. Não tinha nem mas o grande público não conheceu aquela versão. Em 79 já tem naquele vídeo do
linha de montagem, do Tapajós e outros, uma faixa pelo Partido dos Trabalhadores. Você que levou ou não? Nós levamos, porque é o seguinte, o primeiro Sem patrões? Não, sem patrões não fomos nós. Nós não éramos Não, a pelo favor Partido dos disso. Trabalhadores, tá? Isso sim. Mas tá aqui na carta. Sem patrões é a convergência. Mas mesmo na carta, passou. Não, passou porque era o que todo mundo concordou. Nós não ia brigar com a convergência por causa disso. Nós não concordávamos com isso, mas nós não ia brigar por causa disso. Tá. Ainda mais que o Lula tinha formulado isso em público, na frente de 12 presidentes sindicatos. Depois dessa, por que nós vamos ficar brigando por Tem que ser o partido. expressão aí e tal? Não, escuta, a gente explica. Não quer dizer que alguém provindo, que tem uma pequena empresa, que tem algum empregado, sabe? Você entrar nesse nível de... Mas a faixa, você, se eu fazer um zoom ali, não tinha você. nada a ver com sem patrões. Sim, não, Partido dos Trabalhadores, 79. Isso sim, no 1º de maio. Nós entramos com uma escola de samba, entramos no Vila Euclides, ele veio 24 ônibus. Imagina, o meu sindicato tinha condições de pagar nada disso. Nós tivemos que fazer das tripas coração. Ficamos sem folha de pagamento. Então deixa eu ver se entendi. A estruturação ali do 1º de maio de 79 ainda era por categoria. Cada um na sua. No caso, seguinte, a sua era uma dos assembleia Coreiros. do Lula. Tá. E ele disse, venham engrossar. Como é o dia da classe trabalhadora, o dia do trabalhador, nós somos apenas para dar o volume. Sim, muitos outros. Mas ainda eu quero chegar ao seguinte. Vocês, os coreiros, que levaram muita gente, também empunharam uma faixa do Partido dos Mas Trabalhadores. não levantamos logo de cara. Tá. Havia essa reunião que estou falando, que o Magre estava lá, pegando no pé da gente. Nós dissemos, olha, em nome da unidade do 1º de maio, a gente se abstém de falar de partido, de mencionar a distribuição da Carta de Princípios, de levantar qualquer faixa, desde que seja para todos. Se vocês não puser nenhuma mensagem do Ulisses Guimarães, não puser nenhuma mensagem do prefeito Tito Costa, do MDB, nós não levantamos nada partidário. Fechamos o acordo dessa maneira. Todos os dirigentes sindicais da Intersindical concordaram. Então a carta não foi distribuída lá, nem aqueles 800. Não era para ser, Tá. Entendeu? Aí, o que aconteceu? Abre o ato. Cada um faz... Não, chega o Tito Costa, prefeito. Não era proibido que ele falasse. Até que fosse anunciado que é o prefeito, mas não falasse do MDB. Aí, no meio da oração, ele pega um recado e lê um recado do Ulisses Guimarães aos trabalhadores. Assinado, presidente do MDB. Meu Deus do céu. E se tava no bolso a carta. A hora que acabou de ler, eu fiz um sinal para os companheiros lá. Falei, aí levantaram. E você fez um sinal porque você tava no palco. E tinha um companheiro. Até tivemos adesões assim surpreendentes, porque entre os oradores, eu não fui o primeiro a falar do PT. Né? Você falou no PT em 79? Falei, claro. Já deu a dica. Foi 30 segundos, né? Era 30 segundos para cada dirigente Mas sindical. se a faixa foi levada... Antes de eu falar, o Senalba, imagine que era um sindicato, a gente nunca tinha visto o cara. Mas o cara pega e grita, viva o Partido dos Trabalhadores. O cara do Senalba, porra. Mas então vocês levaram a faixa, vocês já estavam preocupados, assim, ó, se alguém rompeu o acordo, vamos romper Claro, também. porque a gente aí sabia as que cartas também. o PCB não é de confiança. Isso você sabe, é coisa deles. Tá. Eles nunca trabalham, eles não iam levantar, viu, o PCB. E aquela faixa específica... Se levantasse, a gente ia ficar quieto. E aquela faixa específica, a que eu me reportei, foi os coreiros que fizeram, foi encomenda sua. Foi a única faixa do PT. Os coreiros, mas os companheiros que acompanhavam a posição dos coreiros, vamos dizer assim, não necessariamente os coreiros, né? Nós não estávamos mais em condição de fazer faixa nem nada. Tá. Os ônibus esgotou e a escola de samba veio de Franco da Rocha, da fábrica que eu trabalhava. Mas além de vocês, qual que você diria então que
Porque por conta dessas pressões do Lula, não é de todo errado o que a Convergência disse, apesar que eles mesmos saíram do barco, que o ABC nesse processo de 79 foi secundário. Não é de todo errado, até por causa da campanha... Secundário é uma coisa que tem... É como o tal do sem patrões, você tem que explicar, né? Não é uma coisa tranquila falar em secundário. Porque, veja o seguinte, se o Lula não virasse um secundário em 79, nós íamos parar, nós íamos dar um break e registrar a experiência daquela tentativa. Não estava na vanguarda, então. Nós íamos recuar, nós íamos dizer, escuta, quase. Tá, mas né? Então, mas de qualquer forma, estava assim, na vanguarda, na ponta de lança, tava vocês, os Coreiros, Santo André também tava ou não? Apesar que Santo André tinha muita convergência. Chicote, Albuquerque, poucos dirigentes de Santo André que não estavam sob a influência da convergência, mas tinham um grande... Você lembra uma referência em cima do Lula, na verdade. Você sabe quem é o Isaías Urbano, que foi preso em 80? Acho que ele era só da prevenção de acidentes, acho que não era de diretor ainda. Bom, mas aí o Osasco, Enos tinham abraçaram muito a ideia. Era problemático o Osasco, porque era o Zé Pedro e o Enos. O Zé Pedro era vice do Enos, só que o Zé Pedro era oposição ao Enos, olha que coisa. E o Jacó, abraçou ou não? Abraçou. Jacó abraçou. Olívio. Jacó era apaixonado nesse momento. Claro que depois que ele vira prefeito... Olívio não estava em São Paulo, não, né? Ainda não tinha. Era lá no Rio Grande do Sul. E o Olívio... Abraçou. Sim, mas tremeu nessa questão da carta. Porque a Convergência era grande oposição ao Olívio, uma tal de Ana Santa Cruz. Tá. Ela foi, até numa greve que nós fomos, eu fui na greve do Olívio, quando ele foi preso, ainda em 79, essa moça, que era oposição ao Olívio, ele preso, imagine, a greve continuando, ela pega e faz um discurso contra a diretoria, contra o Olívio. Aí ela levou uma vaia naquele gigantinho, aquele estado internacional. Eles nunca tiveram noção, né? Nunca tiveram noção. Não vivem na terra. Eu me doía, porque eu tinha algo a ver com ele. Né? Você tenta ajudá-los, mas eles não se ajudam. Então, né? eu fui a Paris em dezembro de 80, na unificação deles entre trabalho e convergência. Você foi a Paris? Eu fui atrás. Sabe quem me pagou a passagem? Guxiquem. Nossa. Quem pagou a minha passagem? Quem pagou a maneira de dizer, ele me ajudou, me deu uns dólares e tal para poder. Eu não tinha como ir, não tinha, eu era ferrado. O meu sindicato estava com salário atrasado. Foi da Libelufa do trabalho ou não? Foi da TECICLA, Tendência Sindical Classista dos Bancários, quer dizer, os bancários da USI.